Hello, everyone, to our podcast. Today we have a super special guest with us, minha amiga Jamine, que eu amo, fã de carteirinha. Hello, Jamine, welcome. Hello, everybody. Ó, mas a Jamine vai falar em português, tá? Que ela é brasileira, eu sei que ela já tá no Canadá aí há quase 8 anos, já é gringa, já esqueceu do português, mas a entrevista a gente consegue fazer em português. Bom, mas, voltando com a nossa série de coisas que eu aprendi só depois que eu me mudei do país, hoje a gente vai trazer um pouquinho aí toda a experiência, a bagagem da Jamine, quando ela decidiu se mudar para o Canadá, a experiência dela, principalmente porque ela foi com 3 lindas princesas, ela vai contar um pouquinho pra gente. Participou de um dos programas de imigração mais difíceis do Canadá, certo, Jamine? Que seria o É, Express Entry, é, então a gente sabe que não é. é fácil ir por esse programa, e ela fez tudo aqui do Brasil, gente. A Jamile trabalha na área de contabilidade, na parte financeira há muitos anos, inclusive aqui no Brasil foi até concursada. E hoje em dia ela é uma empresária de sucesso no Canadá, tem a própria empresa, faz tax, então faz contabilidade canadense. Vocês têm ideia de um negócio desse? Então, não existe pessoa assim mais capacitada para falar de todo esse processo de você imigrar para um outro país, de você superar medos, desafios, mais do que a Jamile, não conheço. Então, essa entrevista poderia ter Bom, 3 horas, certo, Jamile? se deixar, eu falo 3 horas, você me conhece, né? Mas vamos lá. Mas para quem não te conhece, então vamos começar assim, lá da sua primeira ideia de migrar. Então, por que o Canadá e quais foram os seus primeiros, steps, assim, para colocar esse sonho em prática? Vamos lá. Como a gente diz aqui no Canadá, long story short, ou seja, é uma, é uma super história, mas eu vou tentar contar só os principais momentos. Eu me casei em 2005 e o Daniel já tinha morado no exterior, ele tinha esse sonho de voltar a morar, e eu embarquei no sonho dele, porque na verdade eu nunca tinha saído do Brasil. E então começamos a estudar programas de imigração, porque ele dizia: olha, eu fui como estudante para a Inglaterra, morei na Inglaterra, e eu não quero mais, eu não quero correr esse risco com a minha esposa, né? Eu quero ir como imigrante. Bom, resumindo, nós estudamos muito Austrália e Canadá naquela época, e nós não tínhamos perfil na época. Faltavam pontos, né, para a imigração, principalmente porque nós ainda fazíamos faculdade, não tinha formação, experiência de trabalho pós-formado. Então, o que nós fizemos? Nós decidimos fazer uma segunda faculdade, nós dois fizemos contabilidade, para ter perfil de imigração. Então, aí surgiu o nosso segundo, curso superior, pensando no perfil imigratório. E no último ano da faculdade de contábeis, eu engravidei da minha primeira filha. Então, os planos ficaram, vamos dizer assim, amortecidos, porque, você sabe, eu tive três, uma atrás da outra, e a vida segue. Mas quando a minha terceira nasceu, foi o momento de nós termos que tomar a decisão definitiva. Eu falei: olha, eu sinto que o Canadá ou a Austrália é um capítulo na nossa vida que não está definido, e a gente precisa ou seguir a vida aqui ou tentar. E foi aí que nós tentamos. E como você disse, na época não era Express Entry, era o Federal Skilled Worker. Nós pegamos o último processo do Federal Skilled Worker e já chegamos aqui como residentes permanentes. Mas, para quem se pergunta, fala: você já chegou imigrante? Gente, demorou 10 anos. Na verdade, a gente estudou, fez o curso superior, a gente criou um perfil durante 10 anos para ser possível isso. Nossa, que história, hein? Porque eu me lembro, fiz parte um pouquinho desse processo e o Daniel, ele era concursado, gente, na Petrobras. Ele conseguiu, assim, uma vaga que, na verdade, era a única vaga, né, Jamile? Só tinha Tinha uma vaga em uma vaga, Paulínia e ele conseguiu e passar em ele primeiro lugar. passou em É. primeiro lugar, conseguiu a vaga. Então, eu lembro que foi aquele dilema, né, de, eu vou deixar um trabalho super estável no meu país, eu tenho uma estabilidade, eu tenho a família toda perto, para encarar a vida do zero. Porque eu me lembro que você tinha várias dúvidas em relação: "Ai, como que eu vou tirar habilitação de novo? Documentos, as meninas são pequenas, levar na escola, etcétera". E como que foi essa sua preparação antes, então? Principalmente em relação ao idioma.
A gente sabe que o Daniel ele já tinha um nível de inglês bom, principalmente que ele já tinha morado fora, como você mencionou, mas e o seu processo para você se capacitar em relação ao idioma? Então, é desafiador, como você falou, né? Principalmente porque nós nunca tínhamos pisado no Canadá. Então, nós tínhamos o visto para vir para cá definitivamente sem nunca ter pisado aqui. A gente não tinha, não sabia nem o que esperar. E o Daniel, como você disse, ele tinha esse nível de inglês, ele tinha trabalhado no Brasil com o inglês, então ele já estava numa posição completamente diferente da minha. As meninas falavam zero inglês, e eu me lembro que na época eu fui atrás para elas e disseram: não se preocupe com as crianças, vão aprender muito rápido. O ideal é elas saberem comandos simples para que elas não se sintam perdidas no começo. Então, hello, bye, sit down, stand up, porque na escola vão dar esse tipo de comandos e se elas não tiverem nem noção disso, vai ser complicado, mas não se preocupe, preocupe-se com você. E eu fiz aí alguns assessments, fizemos aula juntas, né? E eu tinha, vamos dizer assim, um nível intermediário. Eu estudei inglês muitos anos na minha vida aí no Brasil, quando criança, adolescente, fiz na fase adulta um pouco, e foquei bastante quando já estava o plano muito mais definido. É, então, acho que eu sabia me virar. Vamos lá, eu tinha um inglês intermediário bom e eu acho extremamente importante isso. Mas aí, quando chega aqui, a realidade é outra, né? Ah, e agora que a gente quer saber dos perrengues, aquelas coisas assim, tudo inglês no Brasil há 20 anos e nunca ninguém me falou disso? Conta os seus perrengues, Jamile, qual foi o primeiro? Pois é. Eu acho que é o seguinte, né? Primeiro, uma parte séria. Eu acho que eu estava até conversando com o Daniel que as pessoas ou elas hipervalorizam a necessidade do idioma ou elas simplesmente pensam que não é importante. A nossa experiência, a minha experiência pessoal e da minha família é o game changer é o inglês. Ah, você não sente falta da comida? Não. A gente se acostuma. Qual o problema da temperatura, clima? Se acostuma. Agora, a barreira de você não ter o idioma, isso vai fazer toda a diferença em você, o que a gente chama de settle down, né? Você se sentir pertencente, você conseguir levar a sua vida. Isso assim, para qualquer pessoa que está pensando, o pessoal fica, ai, dinheiro, ai, o clima, ai, a comida, ai, eu vou arrumar. Não, se você não tiver inglês, nada disso importa, sabe? Então as pessoas acham que o inglês, não, depois eu aprendo. Não. Para mim, eu acho que é o fator número um para você se sentir integrado. E eu vou contar minha experiência pessoal. Eu era da minha família, então, as meninas, claro, criança aprende rápido, foram para a escola, em 6 meses eram fluentes. O Daniel também já tinha essa base, ele já sabia o que esperar. E para mim, eu tinha esse intermediário, eu me virava. Você lembra, a gente fez aula, eu conseguia falar, eu conseguia conversar. A Susan foi para o Brasil, eu bati um maior papo com ela. Mas quando você chega aqui e as pessoas começam a falar, e principalmente adolescente, e principalmente pessoas de outros países, eu falo: Daniel, não fala inglês. Você me mandou. Eu não entendo o que esse povo fala. Eu não entendo nada. Gente, é de verdade. Eu não consegui entrar num Tim Hortons e pedir, assim, Um um café. lanche, às vezes, porque era um adolescente no caixa. O adolescente fala comendo tudo. E eu falava: essa pessoa não tá. Cheguei no mercado várias vezes, aí a pessoa fala assim: Air Miles. Eu nunca tinha ouvido falar Air Miles, é um programa de pontuação, você não faz ideia. E eu várias vezes no começo, assim, meses, passavam uns 3 meses, eu ia no mercado, eu ficava assim, Nod your e a head. pessoa ficava esperando o Air Miles. E eu, yes, 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 yes. E a pessoa esperando, até que o cara falou: ela é louca. Então, é desafiador, gente. Não é assim, eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para esse impacto. A gente acha que está preparado. Para ter uma ideia, logo que eu cheguei, eu fiz um mês de intensivo de inglês, de 8 níveis que a escola tinha, eu entrei no nível 6, então assim, eu tinha uma base boa de inglês, mas isso não foi suficiente para o dia a dia, vamos dizer assim, sabe? Eu me senti muito insegura, de verdade, e sofri bastante os primeiros 6 meses. Eu fico Então, pensando em eu questões, acho assim, que é o tão que eu falei. simples, por exemplo, participar de uma reunião escolar, né, no caso das meninas,
cortar o cabelo, né? Então eu, eu tenho um aluno que esses dias ele me perguntou: Nossa, se eu fosse no barbeiro lá nos Estados Unidos, como é que eu falo pra ele passar a máquina 2 aqui, 5 aqui? E não são coisas tão É, simples que a gente não foi- pensa. E ninguém ensina. Você não vai num exatamente. curso de idiomas que o professor vai falar assim: então, hoje a gente vai aprender cortes de cabelo em inglês. Exatamente. Hoje você vai aprender, quando você for no médico, como que você explica onde dói, entendeu? A medicação que você tomava. Hoje a gente vai no cabeleireiro e você vai explicar o tipo de luzes que você quer ou a balaiagem que você quer. É muito Nossa. complicado esse, eu digo esse, e mesmo que eu falei no mercado, como é que você pede o corte da carne? Quais são os cortes de É, carne? vai pedir carne moída pra você fazer um bolonhesa. Como que você pede? Ensina aí, Jamine, como que a gente pede carne moída no mercado? A carne moída é fácil porque ela já está moída. Ah, então não é que nem aqui que você fala assim: eu Já quero meio quilo pronto. de patinho, por exemplo. Então, é muito difícil você chegar e pedir para o açougueiro. Eu acho que o mais desafiador é você ler as bandejinhas e entender que corte é aquele, porque não existem os cortes brasileiros. Uhum. Então, o que as pessoas têm que saber é que top sirloin with cap é a picanha. Aham. Esse é o Então, mais é importante para o top brasileiro, sirloin with óbvio. cap, certo? Porque é muito difícil. Aqui não tem essa história de chegar no açougue e pedir para o açougueiro cortar a carne fresquinha. Já está tudo cortadinho para você com o nomezinho na embalagem. E aí vai na vista. Tá bonita essa, Gostei dessa mas é daqui, dura. né? Exatamente, mas é dura. Então, a carne moída é fácil, porque é fácil de ver que ela tá Uhum. moída, né? Mas E para quem não a sabe, picanha que fica carne desafiadora. moída é Fala, eu não sei também. grounded É beef. o ground beef, ground beef. Mas, ó, pega o extra lean, que é a magrinha, né? Tem a extra lean, tem a lean e tem o ground beef normal, que é com bastante gordura. Ah, Então, o então ideal esse é sempre seria o a extra nosso lean. patinho, né? Então, a primeira opção, que é a nossa carne que tem menos É, gordura, né? Ah, olha exatamente, só, vivendo e extra lean. aprendendo. É, Extra e isso lean, você tem que ok. saber, porque não está escrito que é patinho, vai estar lá assim na bandejinha. Aí então, tem assim extra lean, lean e ground beef. Aí você fica, opa. Aqui tem bastante também ground pork, ground turkey. Eles comem bastante vários tipos de carne grounded. É. Nossa, isso eu também não sabia. Acho que aqui no Brasil a gente não tem. Carne moída de porco, de Aqui é bem peru. comum você comprar grounded pork e ground turkey. É. Ai, olha, uma coisa que eu fiquei muito surpresa quando eu fui no verão, né? Eu tive as duas experiências, né? A primeira vez eu fui no verão e depois quando eu estive aí com você, o que que era? Era final do inverno? Fevereiro? Era Finalzinho de fevereiro? novembro, não era? Não, fevereiro. Foi no fevereiro? Tá, então é fim do inverno, fim do Fim do inverno. Mas é a inverno. pior parte do inverno. É chuva, né, e aquele negócio que não sai muito sol e ai, é que apesar de que onde você está, né, pra quem, eu acabei esquecendo de contar, a Jamine está em Calgary, pertinho de Calgary, né, numa cidadezinha bem pertinho, que, fala eu acho lindo o jeito que você pronuncia o nome da sua cidade, Jamine, repete aí pra gente. Cochrane. Cochrane, ó, que lindo. Fica 15, 20 minutinhos, né, de Calgary. 15 minutos de Calgary e em meia hora eu estou nas montanhas, são nas Rocky Mountains. A gente está entre Calgary e as Rocky Mountains. Isso é legal porque, assim, o estado a província de Alberta é a mais ensolarada do Canadá. Então, 300 apesar dias de sol em média por ano. Então, então, gente, apesar de você ter aquela neve caindo lá fora, tudo branquinho, tem sol. E aí você tem a falsa impressão de que, ok, lá fora. Foi, né, o que eu sofri. oh, Lá fora, gente, tá sol, tá lindo. Vamos lá perto do lago, gente. Não. Cara, você abre a porta, é a mesma coisa que você entrar dentro do freezer. Essa sensação que você tem, né? E hoje está sol e nós estamos com. Hoje, hora de manhã, hora que eu subi, estava menos 37 no termômetro. Então, provavelmente lá fora a sensação é de menos 40, menos gente, 42. pensem, menos 42 de sensação térmica. Nunca vou me esquecer, quando você foi me buscar no aeroporto, brasileira, né? Você acha que eu tinha alguma roupa para menos 42? Óbvio que não. Aí chegou a Jamine lá, sacola gigantescos. Era bota, era casaco, era gorro, era luva, porque eu falei assim, Sá, tá muito frio lá fora.
Eu falava assim: "Tá nada, ai que sol lindo, que dia", você vê, né, do aeroporto, daí cheguei lá e quase morri. Ai gente, mas foi uma experiência incrível. E eu lembro que uma das coisas que eu achava lindo eram as frutas. A gente falando de As frutas mercado, aqui, né. elas vêm da Califórnia, elas vêm do México, elas vêm da Guatemala, do Equador, são padrão exportação. Tem muita fruta do Brasil, não é tão comum, porque acho que é a distância, né? Então acaba vindo mais da América Central, mas elas são todas padrão exportação, são de cinema, realmente. Não, São eu lindas. me lembro que Você tinha entra no várias mercado, dá frutas vontade de comer tudo. que eu nunca tinha visto, que eu nunca comi aqui. Você lembra uma fruta, assim, que você gosta muito, que você só viu aí? Ah, eu gosto bastante da Neville Orange, que é um tipo diferente de laranja. Ah, eu não sou muito de comer fruta diferente, mas que nem grapefruit, o pessoal ama aqui grapefruit, não é muito a minha praia. Mas essa Neville Orange, ela é bem docinha, Hum. parece uma laranja lima, vamos dizer, aí do Uhum. Brasil, fazer um suco, fica uma delícia. Então, adoro, adoro. Mandarim, o pessoal come bastante, que é uma mexeriquinha bem pequenininha, geralmente enfim, é uma mexeriquinha mesmo, Uhum. pequenininha, mas é docinha também, é bem comum o pessoal comer. E maçã, eu acho engraçado, porque os tipos de maçã são diferentes do que a gente vê no Brasil. Eu acho que a única que a gente tem aqui, que é igual do Brasil, é a gala. É, e banana também não tem as mesmas variedades, são diferentes, são enormes as bananas aqui. E geralmente você come verde, porque ela está madura quando a casca está verde. Se você espera amarelar, ela já passou. Então, eu lembro no começo, meu sogro vinha para cá e falava: Não dá banana verde. Eu falava: Mas você não entende. Ela é gostosa. Que Coisas legal. que, enfim, só no teste. Não, eu lembro que Mas eu eu acho comi um mais morango que parecia uma engraçado, maçã, era enorme, assim, eu falei: "Gente, que tamanho de morango, nunca gente, um vi". morango. É, tem morango que cabe na palma da mão. Vem da Califórnia, uns morangos Eu de nu tu. Eu eu brinco nu que é eu morango de nunca tinha tu. visto um morango daquele Docinho. tamanho. E docinho, mas eu acho que o mais desafiador no mercado é que a gente não se atenta quando mora no Brasil e vem para cá, é tempero. Ah, Como você chama os temperos? realmente. Conta aí, Gemini, quais foram os que você aprendeu só aí? Parsley, Hum. só aqui. E eu lembro que o dia eu queria fazer uma bacalhoada e eu queria cheiro verde, né? Eu queria salsinha. E eu e aqui o coentro, ele é muito parecido com a salsinha, né? Ah, e aqui é cilantro, coentro. Mas eu lembro que eu fui no mercado e eu não sabia como falar, e eu não sabia achar também, porque era um mercado que era bem diferente a seção. Bom, enfim, aí a minha irmã me ajudou e a gente, no cheiro, conseguiu identificar a salsinha. Nossa, E quando eu cheguei no caixa, é óbvio que eu falei, não, perguntei, como diz isso aqui em inglês? Porque se eu precisar comprar, eu deixa eu preciso anotar, né. saber. E a caixa, ela era britânica. Então ela só virou e falou assim, parsley. Aí eu, parsley, ela, parsley. Ela soube, né? Ou ela Ela puxava o puxou o R porque ela R. era Nossa. britânica. E isso virou uma piada minha e da minha irmã, né? Que ela falava, não é parsley, é parsley. Puxa esse R. Mas é uma coisa que você fala, gente, eu quero cozinhar. Aham. Couve é muito diferente aqui, né? Você tem o kale, Couve. mas o kale daqui ele é crespo. Enfim, mas eu acho que você, com o tempo morando aqui, e outros brasileiros vão ajudando, você aprende a identificar. Qual que é o creme de leite daqui? Qual que é a couve daqui? Enfim, E você lembra, né? assim, alguma expressão que você aprendeu, e falou assim: "Nossa, isso aqui eu nunca tinha visto no Brasil"? Eu acho que a primeira expressão que eu fiquei parada raciocinando foi I'm looking forward. I'm looking forward. Então, é muito comum aqui as pessoas terminarem um e-mail, uma mensagem, às vezes SMS. Então, você vai vir na minha casa? Vou. I'm looking forward to meet you. Eu lembro que no começo eu falava assim: o que que a pessoa está olhando para frente? Sabe assim? Eu tentava traduzir Sim. e falava, não faz sentido, mas todo mundo usa, é muito comum aqui. É uma maneira, é tipo regards, as Uhum. pessoas terminam I'm looking forward, I'm looking forward, I'm looking forward to meet you, I'm looking forward to see you, I'm looking forward for your next email, to hear from you. Então,
Eu acho que foi a primeira coisa que me impactou, eu não sabia. E para quem não sabe, E eu significa não estou ansioso, né? No sentido assim, eu estou isso, é no sentido de desejando, né? No ansiedade, sentido de ansiedade. Ah, não vejo a hora de você vir aqui. Seria, né? Numa forma mais exatamente. Não informal. vejo a hora de te encontrar, não vejo a Aham. hora de ouvir de você, não vejo a hora, enfim. E E, já e aproveitando na minha a aula cabeça, de gramática, não sei se os alunos sabem aí, mas I'm looking forward. Depois nós temos a preposição to. E se depois você tiver um verbo, ele tem que vir com um ing. Então, I'm looking to forward hearing. to hearing you, to listening to you, to meeting you. Então, aí, né, grammar class today. Ai, porque olha, 8 anos morando aqui, não, mas a é gente, um phrasal na hora de verb. Então, escrever, vai, né, nenhum gente? phrasal verb faz sentido, né? Se a gente for ver, né? Pensa no give up, que é o que a gente Não mais faz. usa. Dar pra cima, como assim? Tem nada a ver, né? E com desistir. E não tem nenhuma outra palavra que para você usar que também signifique desistir. Então, Não. o give up pra mim é o phrasal verb assim que mais representa essa coisa única, exclusiva da língua, do idioma. Assim como nós temos em português inúmeros exemplos, né? Mas no inglês, para mim, os phrasal verbs eles representam essa exclusividade do idioma, essa coisa bem peculiar que é só do inglês. Então, é claro que a gente tem E as. É. eu acho que tem algumas expressões que a gente, depois que aprende Hum. no inglês, e eu sinto agora quase 8 anos aqui, que eu não consigo não usar mais, mesmo falando em português. Que para mim faz muito sentido. Então, eu sempre falo just a heads up, entendeu? Just some food for thought. Então, assim, quando eu estou falando de Uhum. taxes com algum cliente, mesmo brasileiro, e eu quero dizer para ele, olha, só para você pensar um pouquinho, elaborar, just some food for thought, entendeu? Hum. Enfim, eu não consigo traduzir Você isso para o sabe uma que eu português de uma também eu maneira não que. consigo traduzir, e eu uso toda hora just in case. Pois é, Tipo assim: "Ah, vou te mandar isso aqui, se você é. dar uma olhadinha", just in case, né, só se de repente você realmente não viu. Então nossa, tem coisas realmente, como você falou, como a gente usa muito no inglês, já fica ali intrínseco, já fica enraizado em Eu não você. consigo. Você não consegue traduzir, você não consegue achar. Eu não consigo achar mais no português nada que represente exatamente isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Just a heads up. Entendeu? Não, não tem. Enfim, então, e também essa coisa Messi, né? Eu acho que depois de muito tempo que a gente está Uhum. exposto, principalmente eu que moro aqui, você já não é mais fluente, vamos dizer assim, no português, e nem fluente no inglês. E Vira um. como fazer para não perder o português? Principalmente com as meninas, porque eu me lembro quando eu estive aí, principalmente a Liz, né, a do meio, ela foi a que mais me causou, assim, impacto, porque ela pegou muito rápido o inglês e ela deixou o português de lado. A Vicky não, né, que é a mais velha, então ela foi mais velha, ela já tinha um português, assim, mais enraizado, e a Mel estava naquele processo, né, da alfabetização, de começar a falar melhor. Mas como fazer para elas não perderem aí o português? Eu acho que é o ponto de maior desafio para qualquer família brasileira. A sorte que nós temos é que eu e o Daniel somos brasileiros, então a gente fala português o tempo todo em casa para tentar manter. E aqui em casa tem a política de elas vêm perguntar em inglês e tal. Não estou entendendo o que você está falando. Eu tento forçar elas a perguntarem em português. Elas conseguem até ler em português, conseguem entender 100%, mas eu estou falando português, elas estão respondendo em inglês, maior parte das vezes. É, eu acho que a idade, vamos dizer, a Vitória chegou aqui com 7 anos, mas eu acho que depois dos 12, você sempre vai ser, a sua primeira língua sempre vai ser o português. Você vai aprender o inglês, mas a sua primeira língua sempre vai ser o português, você não vai perder tão fácil. Uhum. Quando vem criança é mais complicado. Então, o que a gente tenta fazer é isso, criar regras, deixá-las expostas e fala o português em casa 100% do tempo. Não existe inglês, a não ser, o pessoal até ri, em situações muito. Quando a gente está tentando explicar algo muito sério para elas, a gente sabe que elas vão conseguir entender a profundidade da coisa se nós falarmos em inglês, Nossa, que né? legal. Então, quando é um assunto muito sério, elas já sabem que a gente vai pular para o inglês, elas já sabem que elas têm que prestar atenção, que é algo que elas têm que parar para pensar. Mas é isso, é o que a gente tenta fazer. Mas o que está ajudando muito no nosso caso é, como eu disse, nós falarmos português, agora o meu sogro mora aqui,
que fala português, a minha cunhada Manu está aqui, temos minha prima. Então, como agora tem muita família por perto, né, elas estão muito mais expostas, mas não gostam. A verdade é essa, e a realidade que você vai encontrar em toda a família brasileira é justamente como fazer os filhos manter o português, porque eles estão expostos ao inglês na escola o tempo todo, com os amigos, então a mente dele está processando em inglês e não em português, diferente de nós adultos, né? Então, mas deu para manter, eu acho assim, a Liz fala com muito sotaque ainda, eu brinco, a Vitória, ela fala português sem sotaque e muito bem, manteve, ela veio mais velha, manteve os dois, e inglês sem sotaque e português sem sotaque. A Liz, ela é totalmente gringa. O que você está esperando para? What are Ela you waiting traduz do for? inglês. Então, para lá, ela vai traduzir lá no final. Ela traduz mesmo. Então, ela é uma gringuinha falando português. Assim, até o sotaque, assim, do português dela é de gringa. Aham. E traduz o tempo todo. É muito engraçado, mas fala português. Eu falo para ela, o importante é falar. Eu falo inglês do meu jeito com sotaque, você fala português com sotaque. É isso aí, E a importante se Mel, comunicar. ela conseguiu manter bem também, porque a Mel fala muito, né? Ela, Melissa é um gravador humano. Então, ela fala muito com a família, ela fala muito com o vô, então ela conseguiu manter bem o português. Apesar de muitas vezes também traduzir do inglês para o português. Entendi. E agora que você tem a sua empresa, que você presta aí então serviços para os canadenses, então acho que 90% do seu tempo você só fala com nativos, certo? Na verdade, 95% dos Noventa meus e clientes são cinco. canadenses. Ai, que legal, até uma porcentagem maior do que eu Eu só, imaginava. só taxes que eu faço para brasileiros, na Uhum. maioria, e eu tenho acho que uma empresa de brasileiros só, que eu faço contabilidade. De todos os meus clientes, todos são canadenses. Nossa, que show. Qual seria o seu highlight então para alguém que tem medo de falar inglês, que ainda não conseguiu chegar nessa fluência, desejável, que nunca teve essa experiência internacional, mas que gostaria muito. Qual que seria a sua dica, assim, para vencer esses medos, esses desafios? Porque pensa, você quando a gente fazia aula, você tinha vergonha. Você falou para mim quando eu falei: "Nossa, Jamine, a Susan vai vir para cá", eu lembro que você relutou muito para encontrar a Susan, o Daniel que teve que te forçar: "Não, vai lá, conversa com ela você vai conseguir, vai dar tudo certo". E essa é a realidade de 80% dos meus alunos, né. E hoje você está aí há quase 8 anos, tem a sua empresa, conseguiu trabalhar na sua área, fala, né, com 95% dos seus clientes só em inglês, porque são canadenses. Então qual seria o seu highlight para quem está nos ouvindo hoje? Eu vou voltar um pouco então no tempo e contar como foi que eu me preparei para tudo isso, vamos dizer assim, até chegar aqui, né? Como eu disse, quando eu mudei, foi muito desafiador para mim, eu sentia muita dificuldade, eu me isolei por um bom tempo. A verdade é essa, eu evitava qualquer situação social que envolvesse falar inglês, o que não é bom. Até que eu percebi, bom, a minha vida é aqui agora, minhas filhas estão super bem e eu preciso me envolver. Então, minha decisão naquele momento foi me voluntariar. Eu decidi me voluntariar para aprender inglês, para poder praticar inglês. E o primeiro lugar que eu me voluntariei foi um clube de idosos aqui da cidade, que eles tinham um hot lunch, né, um almoço mensal, e eu ia para a cozinha. E foi bacana, porque idoso tem muita paciência, né, para conversar, para te ensinar. E eles têm dificuldade de entender accent. É uma coisa que é o sotaque, né? Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que o idoso ele tem mais dificuldade de entender diferentes sotaques do que uma pessoa mais jovem. Fato. Qualquer pessoa de idade que converse comigo, ela vai ter mais dificuldade de me entender. Então você tem que ter mais paciência também. Mas aí foi bom, porque elas tinham que ter paciência para me ensinar e eu tinha que ter paciência para me fazer Uhum. entender, né? De lá eu decidi que, bom, destravei o inglês, consigo me virar. Eu abri uma vaga de tesoureiro num board of directors de uma non-profit aqui da cidade, e com a minha experiência toda em contabilidade e finanças, eu falei, por que não? Então, eu apliquei para essa vaga de tesoureira, e lembro que o diretor, né, o chair, me chamou e falou, não, porque o seu currículo, eu falei, olha, então, meu currículo é muito bom, mas você tem que saber que o meu inglês ainda é muito limitado. Ele falou, você vai trabalhar com números, e números são universais. Eu falei, então, tá bom. Que Vocês têm que ter vantagem, hein, paciência olha. comigo.
Mas isso Porque era aqui voluntário, é. você não ganhava nada com isso, certo? Não, nada, nada, voluntário. Mas, assim, é muito difícil você achar pessoas capacitadas que queiram se voluntariar e fazer coisas, principalmente técnicas, né? Enfim, e eu aí peguei os livros fiscais dessa non-profit e eu, nossa, como eu tinha tempo livre, porque eu tava as meninas na escola e eu sempre trabalhei a vida inteira, nossa, aí eu voltei, refiz tudo desde 2015 para eu entender, nossa, preparei relatórios maravilhosos, mas assim, toda reunião de board, que era uma vez por mês, eu queria chorar. Passava mal, tinha taquicardia, falava, Daniel, vai você no meu lugar. Porque eu sabia que eu ia ter que apresentar em inglês aquele relatório. E, gente, como que eu falo essas coisas em inglês, termo técnico, enfim. Então, comecei a estudar muito termo técnico para poder apresentar um relatório técnico, né? De como que eu falo profit, como que eu falo loss, como que eu falo depreciation, amortization, o que que significa isso, o que que não é. Então, termos contábeis em inglês. Mas ainda assim, gente, a gente se sente uma criança, né? A sua cabeça em português, você tem mestrado e doutorado para explicar. Mas em inglês eu me sentia um toddler, eu me sentia uma criança falando. Mas isso é muito bom do Canadá. As pessoas têm muita compreensão no sentido sabe, de te Uhum. apoiar. Não tem problema. Tamo junto. O que que você quer dizer? Eles aceitam muito bem o imigrante e eles têm muita paciência nesse sentido. E aí meu inglês foi crescendo naturalmente, porque eu fui me expondo e expondo na área. E deste voluntariado, as pessoas viram o que eu desenvolvi de relatório e como eu dominava, e surgiu o convite para eu assumir a contabilidade de uma empresa. E Nossa, dessa uma empresa hoje virou, sei lá, 14, 15. que demais, Então, olha. mas o que eu quero dizer para as pessoas é assim, tudo para mim foi no referral, eu nunca fiz propaganda, e eu acho bacana isso porque quando eu vou num cliente novo, quando alguém me dá referência, né, do meu nome, as pessoas já sabem que eu sou uma imigrante e que eu tenho meu sotaque, que eu tenho. E tá tudo bem, gente. Eu acho que o foco número um que as pessoas têm que entender é: eu jamais vou ser a perfeita em inglês, porque eu já vim com uma idade e tem gente que tem facilidade e tem gente que não tem. E você vai ter sotaque mesmo. E tá E tudo tá tudo bem. bem. Não deixe que isso te limite, não deixe que isso se torne uma pedra no seu sapato que não permita que você viva a sua vida. E eu brinco com o Daniel, eu sei que tecnicamente eu sou uma das melhores, e não é para me gabar, eu sou muito boa no que eu faço. Tenho minhas limitações, às vezes, em tentar explicar em inglês. Nunca isso foi, juro, nunca foi 1% de empecilho para nenhum cliente meu. Ah, Outro dia a gente ó. estava numa reunião, eu e o Daniel, e eu tenho um erro que eu faço em inglês sempre, sempre. E o Daniel toda vez me corrige, toda vez eu estou empolgada falando da reunião e eu que é, no Brasil a gente fala o software, Uhum. então é o homem, não é? É o artigo Então definido eu estou masculino. explicando, e eu começo a falar do software, como funciona, eu falo, he takes the information, não é he, né? É it takes. Enfim. O pronome neutro em E inglês que todo aí, mundo odeia, né? mas a questão é assim, você está tão empolgada na reunião que Uhum. você não pensa. Enfim, o Daniel, nesse dia, falou, ó, o meu cliente, sem brincadeira, eram dois, né, diretores, eles viraram para o Daniel e falaram, pode parar, nós já somos fluentes em Brazilian English. Porque a gente já acostumou, a gente já sabe Gente, que a que Gemini faz isso toda vez, sensacional. a gente já sabe entender. E aí eles falaram assim, inclusive, aí tem uma outra pessoa que é muito mais fluente que eu, que assim, outro nível, eles falaram, ela também faz o mesmo erro às vezes. O que eu quero dizer com isso? Tá errado, tá errado. Mas não te impede Mas isso não nada, a me sua limita. comunicação é passada, a sua mensagem é passada, eles vão te entender. Eles me entenderam, eles me entendem, eles são meus clientes há 4, 5 anos. Faço muita Hum. coisa dos meus maiores clientes, assim, o volume de operações deles é grande. E é isso, eles falaram, eu já aprendi a Ah, falar o Brazilian amei. English. Brazilian English, amei.
Eu sinto que, assim, Da semana que vem. conforme você vai trabalhando com o seu cliente, eles vão aprendendo o seu sotaque, eles vão aprendendo as coisas que você. Mesmo as Sim, deficiências, claro. que de repente as coisas erradas que eu falo. E, gente, juro, isso não me deixa de pensar que quando eu cheguei aqui, isso me mataria, assim, por dentro. Falar, nossa, eu tô falando errado. Hoje não mais, sabe? Eu acho que isso é o. Claro que eu tento sempre me policiar e fazer certo, né? Não significa que eu não sou zelosa. É. Então, a gente escreve o e-mail, usa o Grammarly, óbvio que você usa o Grammarly para te ajudar, mas não. É isso, gente. Eu não deixo que isso me limite ou me incapacite, e eu acho assim. Sou muito grata pela empresa que eu construí aqui, e para ser muito sincera, amo, 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 não troco meus clientes canadenses por nada. Acho que. E todo mundo tem esse potencial, gente. Só preparar, eu acho que o segredo de você se dar bem no exterior é já venha preparado para o perrengue, né? Não pense que vai ser fácil, porque não vai. Vai ter sua dificuldade. Se prepare para o pior, porque se não for tão ruim, você vai falar, puxa, foi muito melhor do que eu esperava. Então, venha preparado para o pior, para o extremo. E é isso, gente. Dá certo. É só ter cara e coragem, força no peru que Excelente. vambora. Amei as dicas, amei as expressões novas, amei. Agora eu sei comprar carne no Canadá. Ground beef, extra lean. Extra lean, é isso aí. Extra Jamile, lean. muito obrigada pela sua participação, eu amei. Vou deixar aqui o arroba da Jamile, principalmente da mentoria que ela, hoje em dia, ela oferece para os brasileiros, né, que estão pensando em migrar para o Canadá, que é o Canadá Simplificado, onde ela posta conteúdo muito relevante, que ajuda muito. Eu acho que muitas pessoas têm esse sonho de ter essa experiência internacional, e com a experiência deles, agora eles podem ajudar muitas outras pessoas. Então é um trabalho incrível que eu acompanho muito. Eu acho que é sensacional você poder ajudar as pessoas da maneira como você foi ajudada, principalmente quando você chegou aí. E para quem tiver mais dúvidas, quiser fazer mais perguntas para a Jamine aí sobre a questão da imigração, mas também sobre os perrengues chiques, né? Aí de sofrer perrengues em outro país, que é muito legal. Vou deixar aqui o contato dela, vou deixar as caixinhas de perguntas. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, mandar para todos os seus amigos, para que você também conheça um pouquinho mais, né, dessa experiência tão inspiradora de alguém que venceu, super bem sucedida, e empreendedorismo feminino em outro país. Então, isso que é o essencial. Jamine, demais, amei. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Como você disse, assim, o Canadá Simplificado, ele é um projeto que é um sonho meu e do Daniel, pela dificuldade que nós vemos que as pessoas têm, principalmente o imigrante brasileiro, de entender as regras da Receita Federal Canadense, entender como o sistema tributário que funciona. Então, para você que está pretendendo vir para o Canadá, ou para quem está aqui chegando, principalmente quem está chegando, a gente sempre tenta dar conteúdos nesse sentido, né? De como você vai lidar com as suas finanças e os seus taxes aqui no Canadá. Então, é isso, partiu realmente do nosso coração de nós tivemos que aprender, mas nós éramos contadores, então foi fácil, né? Eu Sim. imagino quem não era, como fica. É complicado mesmo, então é isso. Mas eu estou à disposição, que o pessoal precisar, estamos aí, e estou te esperando de novo, sabe? Venha, Com só não venha mais no certeza, já vou inverno. comprar minha passagem aérea pro verão dessa vez, tá? Nada do inverno. Verão, Eu quero exatamente. ir para Vamos as pegar os lagos montanhas, descongelados. acampar com vocês lá naquele motorhome incrível que eu sei que, né, vocês têm, e ver aquele lago cristalino verde, turquesa, que olha, Aliás, sensacional. esse é um hábito que que a gente, como que fala? Em inglês a gente fala embrace, né? Mas que a gente adotou, assim, na nossa família, que é acampar. Isso é algo fantástico Da da cultura vida do canadense, canadense, faz né. parte. E assim, nossa, eu conto os minutos e os segundos para chegar ao verão, e eu falo que eu resisto a esse inverno extremo, porque eu sei que eu vou acampar. Ai, que bom, que bom. Aí, pessoal, mais um motivo para ir para o Canadá no verão. Tudo de bom, não troco por Beijo, nada. gente. See you next episode. Beijo! Bye, bye, guys.